Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo direitinho agora? Áudio ok? Então, tá bom. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Eu quero agradecer esse convite, que para mim é uma honra. Eu sou da primeira turma da AMB de veterinária, então é sempre um prazer imenso falar com todo mundo da minha casa, vai ser sempre minha casa. Eu quero agradecer o convite da toda a equipe do Colete Vet, equipe do Ginfel, Instituto Premier Pet. É muito gostoso poder falar de um assunto que eu gosto tanto, que é a medicina de felinos. No final, a gente vai liberar para as perguntas. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizem aqui pelo chat, tá bom? Alguém me avisa. Então, vamos lá. Eu sou nova na plataforma aqui também online, então vou pedir um pouquinho de paciência se eu me enroscar aqui um pouquinho, tá? Vamos lá. Então, um assunto que foi proposto para a gente conversar hoje são as estratégias para manejo de gatos FIV positivos, que são as retroviroses na coletividade. E a gente vai começar com essa imagem. Por quê? Boa parte da transmissão das retroviroses acontece através da saliva. A gente vai falar um pouquinho mais para frente e vocês vão entender o porquê dessa imagem da língua, da saliva, da boca, da lambedura, porque ela está relacionada em muitos aspectos com esses animais que são FIV positivos. A gente vai começar falando um pouquinho do gato na história. O gato, ele não é considerado um animal totalmente, uma espécie totalmente domesticada. A gente tem relatos do convívio do gato, do aparecimento do gato, do convívio do gato há 5.000 anos, mas como pet, em torno de uns 80 anos só, o que é muito pouco. Durante muito tempo, os gatos eram usados como animais de caça mesmo, para caçar os roedores, as pragas. Então, ele não era um animal tão próximo do ser humano como hoje em dia. Isso é muito recente, né? 80 anos é muito, muito cedo. E ele ainda tem muitas características selvagens. Então, quando a gente pensa naqueles animais, nos felídeos na natureza, eles geralmente são predadores solitários, eles vivem ou de forma solitária, mas pequenos grupos, e ele está sempre no topo da cadeia alimentar, ele é um predador. Então, ele é um animal que ele está sempre alerta, ele está sempre prestando atenção em tudo ao seu redor. Então, aqui para a gente visualizar um pouquinho melhor a questão dos felídeos na natureza. Então, toda vez que a gente pensa nos grandes felinos selvagens, normalmente eles estão sozinhos, né? Ele não é um animal que vive em grandes grupos, como algumas outras espécies. Na coletividade, a gente geralmente tem muitos animais no mesmo recinto, no mesmo ambiente, e isso gera um estresse constante. Lembra, o gato ele não é totalmente domesticado, ele tem muitas características ainda selvagens. Esse convívio com muitos animais no mesmo ambiente faz com que o animal tenha sempre uma vivência de estresse. E esse estresse constante, ele vai gerando várias alterações no organismo desse animal. Então, é comum o estresse desencadear alterações cardiovasculares, endócrinas, alterações de sintomatologia gastroentérica, trato urinário, alterações dermatológicas. A gente vê isso com muita frequência. Então, o estresse a longo prazo, esse estresse crônico que o animal sofre quando ele está, muitas vezes, na coletividade, ele vai gerar um aumento da produção endógena do cortisol. E esse aumento a longos períodos, muito tempo, do cortisol, ele pode gerar alterações imunológicas, alterações de respostas imunológicas. Então, muitas vezes, esses animais acabam se tornando animais imunossuprimidos. E isso vai favorecer
com que esse animal seja cometido por diversas infecções, vírus, bactérias, fungos. Então, aqui uma imagem para ilustrar um pouquinho esses animais numa situação de estresse crônico, né? Vocês acham que esses animais vivem de forma tranquila, confortável? Lembra, o gato gosta de ter a privacidade, o cantinho dele. Aqui, esses animais, eles disputam alimento o tempo todo, eles disputam espaço, eles disputam atenção. Então, são situações de estresse que geram diversas alterações no organismo desses felinos, né? Então, a gente tem que sempre ter em mente que situações estressoras, mais essa imunossupressão gerada pelo estresse, faz com que esses animais tenham 5 vezes mais chances de adoecer. Então, os animais na coletividade são animais muito mais predispostos a doenças virais, bacterianas, fúngicas e metabólicas também, por conta daquilo que a gente já conversou. Às vezes eu apanho aqui um pouquinho, mas vai. Pronto. Então, quando a gente fala dos gatos na coletividade, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre doenças virais, né? Então, quando a gente fala das doenças virais na coletividade, os 4, né? Que FIV e FeLV são diferentes. Mas os 3 maiores problemas que a gente encontra é o herpes vírus felino tipo 1, que é o vírus causador da rinotraqueite, muito conhecida por todo mundo. O vírus da PIF, que é a peritonite infecciosa felina. E as retroviroses, que é a FIV e a FeLV. E hoje, o convite que eu recebi foi justamente para a gente falar sobre as retroviroses, tá? Eu vou passar um pouquinho vou explicar um pouco sobre as retroviroses, mas de uma forma muito enxuta, muito sucinta, porque o assunto é muito longo. Se eu me aprofundar demais em fisiopatogenia, etiologia, a gente não vai ter tempo. Isso aqui é assunto para a gente falar 2 dias seguidos sem parar. Então, eu dei uma enxugada e tentei deixar o mais didático possível, mas perguntem no final, tá? Por favor, façam as perguntas. Eu deixei, eu não sei se vocês chegaram a ver no primeiro slide, tinha o meu e-mail, no final eu vou passar de novo também, quem quiser depois, se tiver dúvidas posteriores, pode me mandar por e-mail, não tem problema nenhum, que eu vou respondendo, tá bom? Então, vamos lá. As retroviroses em felinos. A FeLV, a gente vai falar da FeLV, que é o vírus da leucemia felina. Ele faz parte da subfamília da gama retrovírus. E a gente tem a FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina, que ele é um lentivírus. Então, são vírus diferentes, de subfamílias diferentes, mas são retrovírus. Os retrovírus são vírus envelopados ou encapsulados, vocês podem encontrar essas 2 descrições. Eles são compostos por uma fita de RNA simples, eles são transcritos pela enzima transcriptase reversa. E por que é importante a gente saber que eles são vírus envelopados ou encapsulados? Porque isso está diretamente relacionado à sua resistência no ambiente. E isso para a coletividade é muito importante. Então, aqui, deixa eu achar aqui minha ponteira. Vamos ver. Vocês estão vendo minha ponteira? Acho que sim, né? Então, aqui é uma estrutura de um retrovírus, só para vocês terem uma ideia, para ilustrar um pouquinho. Então, aqui, essa parte em volta é o envelope, que ele é formado por uma camada fosfolipídica, né, de proteínas, lipídios. Aqui a gente tem o RNA viral, as enzimas, né, que é a transcriptase, tá bom? É mais para ilustrar um pouquinho a estrutura. Como eu falei para vocês, eu não vou conseguir entrar muito nisso, porque não dá tempo, mas só para ficar mais ilustrado. O material também vocês vão ter acesso depois. Ai, peraí que eu tenho que sair da minha ponteira, peraí. Vamos lá. Então, as retroviroses, elas são específicas para felinos. FIV, FeLV, só comete felinos.
não acomete os cães, não acomete seres humanos. Isso é uma pergunta que muitas vezes os tutores fazem. Quando falam de imunodeficiência, a primeira coisa que eles associam é com HIV humano, então pode deixar todo mundo tranquilo que não passa para o ser humano nem para as outras espécies. E não tem cura. As retroviroses não têm cura. Uma vez que o animal é infectado, ele não se cura da doença. Desculpa, não se cura da infecção. Doença é outra coisa. A gente vai falar um pouquinho da FeLV. Vamos começar pela FeLV. A FeLV tende a apresentar uma evolução mais agressiva do que a FIV. Geralmente, os animais acometidos, eles manifestam de uma forma mais acentuada a doença quando essa doença é manifestada. A gente também vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, a FeLV, ela é dividida em 4 subgrupos, mas o mais importante é a FeLV tipo A, porque ela é base dos outros subgrupos. E a FeLV tipo A, que é a forma transmissora da doença, tá? Do vírus. A FeLV, ela pode se manifestar, ela se manifesta geralmente de 2 formas. Ou de uma forma degenerativa, que é aquele quadro que vocês vão encontrar anemia, trombocitopenia, infecções bacterianas secundárias, doenças imunomediadas, ou da forma que a gente chama proliferativa, que são as leucemias, os linfomas. A FeLV é uma infecção que pode induzir a formações de linfoma no animal. Esse animal fica mais predisposto a linfoma e outras alterações oncológicas também, por isso que a gente chama de proliferativa. A FeLV, ela não tem predileção sexual, ela pode acometer tanto machos quanto fêmeas e pode acometer animais de todas as idades. É mais comum a gente encontrar animais até 5 anos. Por quê? Como eu falei para vocês, ela tende a ser um pouco mais agressiva. Mas a gente encontra animais idosos, portadores do vírus da FeLV. E aí, daqui a pouquinho, também vou explicar para vocês o porquê disso. Por que alguns animais evoluem de uma forma muito ruim e outros nem tanto. Teve um estudo da doutora Mitica, da USP, em 2007, que mostrou que a incidência da FeLV nos animais atendidos no hospital da USP foi maior do que 34%. Eu acho um número muito alto, é uma incidência muito alta. E eu acredito que essa incidência muito alta esteja relacionada pela falta de diagnóstico e pela negligência de muitos tutores. A questão do animal ter acesso livre à rua, a falta da vacinação adequada. Então, tudo isso predispõe a um aumento. A FeLV aumentou muito nos últimos anos. A gente teve uma fase que deu uma estabilizada, que diminuiu, e agora voltou. Então, de uns anos para cá. Então, eu acho que está relacionado com essas 2 questões. Acho que a falta de diagnóstico e a negligência também com a questão de acesso à rua e vacinação. A transmissão da FeLV pode ser por contato direto, ela pode ser oronasal, então, através da saliva, secreções nasais, urina, fezes, leite, quando a gata está amamentando, através de transfusões sanguíneas, por isso que é importante que todos os animais, antes de todos os doadores, sejam testados. Isso é extremamente importante. Você pode passar uma retrovirose para um gatinho que já está debilitado, que ele está recebendo uma transfusão. Então, se ele está recebendo a transfusão, provavelmente ele não está muito bem. E aí, você transmitir uma retrovirose para esse animal pode piorar muito mais o prognóstico dele, né? Pode ser transplacentária também, quando a gata está gestante. Então, através do leite materno, da amamentação, e através de fomites. Então, vasilhas de alimentação, de bebedouros contaminados, caixas sanitárias, brinquedos, o ambiente contaminado, tudo isso pode fazer com que o vírus seja transmitido. Então, aqui algumas imagens que ilustram um pouquinho as formas de transmissão da FeLV. Através da lambedura. Deixa eu pegar aqui meu cursor de novo.
Então, através da lambedura, é comum quando os gatos estão no ambiente de 2 ou mais gatos, onde eles têm um bom convívio, é muito comum os gatos se lamberem, né? Fazer essa higienização mútua, é muito frequente. Então, isso é uma forma de transmissão também, através da mãe, da gata gestante ou da amamentação, e através dos fomes. Eu costumo brincar que a FeLV, na verdade, eu aprendi isso com a doutora Maria Alessandra Malê, para os íntimos, queridíssima minha amiga, que aprendi isso com ela, que a FeLV é o vírus do amor, porque é desse contato, né, mais amoroso, digamos assim, da mãe, do gatinho que convive bem com o outro e eles se lambem, dos gatinhos que comem juntos ali no mesmo ambiente, na mesma vasilha. Então, a gente brinca que é o vírus do amor. Não é tão amor assim, né? Mas só para vocês lembrarem, fica mais fácil. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a FIV. A FIV, geralmente, ela tem um período de latência mais longo e muito variável. Ela pode demorar muito tempo para manifestar sintomas. A gente sabe que em torno de 30% dos animais positivos para FIV são assintomáticos. E muitos passam a vida toda sem manifestar nenhum sintoma, mais de 10 anos. E quando manifestam sintomas, muitas vezes esses sintomas são muito inespecíficos. Então, a FIV tende a ter um curso mais lento, de uma forma variável e tende a ser um pouco menos agressiva do que a FeLV. Ela tem uma prevalência, segundo o estudo da doutora Daniela, de 2017, da Universidade Federal do Mato Grosso, uma prevalência em torno de uns 12%. É mais baixa do que a FeLV, mas isso tudo, tanto a prevalência da FeLV quanto da FIV, varia muito de acordo com a região do país, né? Então, algumas regiões têm uma incidência muito maior. Mas, de qualquer forma, 12% eu também considero uma prevalência relativamente alta. A FIV geralmente é vista mais em machos jovens e adultos, e daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Está muito relacionado com o comportamento e os hábitos do animal, então vocês vão entender o porquê disso. E as fêmeas geralmente são acometidas, são infectadas no momento do acasalamento, e vocês vão entender por quê também. Eu tô indo rápido demais, gente. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, alguém me breca aí. Bom, as formas de transmissão da FIV, através da mordedura, então, brigas. O macho, quando ele vai segurar a fêmea no momento do acasalamento, vocês lembram? Tem uma foto daqui a pouquinho. Quando ele monta sobre a gata, ele segura a gata pela região cervical através da mordedura. Ele morde ali e segura. Essa mordedura, esse momento, pode infectar a fêmea. Através das lambeduras também, afinal de contas, presente na saliva. Através do coito, do acasalamento. Pode ser transmitida também através da amamentação, do leite materno. E, de novo, através das transfusões sanguíneas. Então, de novo, reforçar a questão do teste de todos os doadores de sangue. Então, aqui, duas imagens para ilustrar um pouquinho para vocês. Ali, vou lá pegar meu cursor de novo. Então, aqui, a imagem da briga dos gatos. Geralmente são gatos com acesso à rua, são gatos não domiciliados, aquele gato que sai para dar a volta dele à noite, que briga, que volta todo machucado. Esse gato é um grande candidato a ser portador do vírus da FIV, da imunodeficiência felina, e um grande candidato a ser transmissor disso nesses passeios. E, geralmente, esses animais, muitas vezes, esses animais não são castrados. Então, é o gato que vai acasalar, que ele vai procurar a gata, e, nesse momento, ele pode infectar a fêmea. Também aprendi com a doutora Maria Alessandra
uma forma muito bacana da gente lembrar, que eu brinco que a FIV é o vírus do fight, a coisa mais agressiva. Então, tanto na briga, no acasalamento da gata, fica mais fácil vocês lembrarem, né? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o manejo no coletivo. Então, quando a gente fala do coletivo, a gente está falando de abrigos, de ONGs, de gatis comerciais e de casas multicats também. Casas multicats são casas que possuem 2 ou mais gatos. A gente sabe que dono de gato dificilmente tem um só, porque eles são muito maravilhosos, é difícil, a gente sempre quer mais. Então, a gente considera também as casas multicats coletividade. Bom, toda vez que a gente pensa na coletividade, a gente tem que ter em mente que, ao introduzir um animal nesse ambiente, é extremamente importante fazer o isolamento desse animal. Não importa de onde ele vem, se ele veio de uma outra ONG, de um outro abrigo, de uma casa, da rua, não importa. É muito importante fazer esse isolamento nesse primeiro momento. Eu geralmente sugiro que esse isolamento seja de 30 dias. Agora estamos vivendo todos esse momento de isolamento, todo mundo sabe como é difícil fazer isolamento. Tutor de gato, às vezes, é um pouco relutante, eles ficam com pena de manter o animal separado, mas isso é muito importante, tanto para o gato que está entrando, quanto para os outros animais do recinto. Então, geralmente, eu peço 30 dias. Minha recomendação. Extremamente importante testar todos os animais do ambiente. É extremamente importante que aqueles animais que já estão ali naquele local sejam testados, porque isso vai te direcionar como você vai fazer a divisão dos ambientes com relação à positividade para algumas retroviroses. E é importante fazer a imunização desses animais. Quando a gente fala de coletivo, a gente tem que ter vacinação adequada e atualizada. É muito importante também no coletivo que as medidas de higiene sejam muito rigorosas. Então, toda vez que você tem mais de 2 gatos, a higienização tem que ser acentuada, não tem como ser de outra forma. É importante usar produtos adequados para a eliminação do vírus no ambiente. Nesse ponto, uma coisa que eu sempre friso muito é que não adianta você usar um produto adequado numa diluição equivocada, errada. Então, esse é um outro ponto que muitas vezes no manejo isso acaba acontecendo. Importante não compartilhar objetos entre ambientes positivos e negativos. Então, quando a gente faz a divisão do ambiente, a gente faz a divisão do recinto, a divisão do local, cada espaço tem que ter o seu kit de objetos. Caixa sanitária, caminha, cobertor, brinquedo, comedouro, pás, bebedouro, tudo. Cada lugar, cada ambiente tem que ter o seu kit de objetos. Não pode ficar circulando, por exemplo, aquela caixa sanitária, ou aquele brinquedo, aquela caminha, que cada semana está num ponto diferente do recinto ou do ambiente. Porque isso acaba sendo uma forma de transmissão, né? Então, sempre deixar bem separadinho. Então, vamos lá. É importante testar todos os animais. Os que já estão no ambiente e os que chegam também. Normalmente, o teste de triagem que a gente utiliza é o teste ELISA, SNAP, que é muito conhecido. Ele é um teste extremamente fácil de fazer, de custo relativamente baixo, e ele é muito prático. Eu acho que a gente tem. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui na frente já, mas ele é muito, muito prático e dá para ser realizado, inclusive no ambiente, no local onde esses animais estão. Então, o veterinário que atende esses animais, ele consegue fazer isso tanto no consultório, na clínica,
quanto numa ONG, num gatinho, num abrigo, ou na casa de um tutor. Por ser um exame muito fácil. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo por só. Esse primeiro teste é o teste que a gente sempre quer. Esse daqui eu peguei uma foto, um exemplo do teste da IDEX, mas existem outras marcas, outros fabricantes. O da IDEX é bem conhecido, bem utilizado e bem confiável. Então, esse primeiro teste é aquele que a gente quer ter sempre, né? A gente tem só um marcador aqui em cima, azul. Esse marcador é importante aparecer porque ele mostra que o exame foi feito de forma correta e adequada. Então, a gente não tem mais nenhum marcador. Significa que esse animal, ele é FIV negativo e FeLV negativo. Esse segundo exame, a gente tem um marcador, controle, e aqui esse marcador do lado esquerdo, ele mostra que esse animal, ele é FIV positivo, mas ele é FeLV negativo, não existe marcador aqui do outro lado. Este outro exame, ele tem um marcador de controle, e ele mostra que esse animal, ele é FeLV positivo, porque ele tem esse marcador do lado direito, e não tem nenhum marcador do lado esquerdo, então ele é FIV negativo. E este último exame é aquele que a gente nunca quer ter, né? É um coitadinho, é aquele gatinho azarado, que ele é positivo, tanto para FIV quanto para FeLV. O prognóstico desse animal tende a ser muito ruim, né? Ele é positivo para as duas retroviroses. Deixa eu tirar meu marcador aqui, vamos lá. Então, o teste ELISA, como eu falei para vocês, ele é um teste muito prático. Ele é um teste de alta sensibilidade e alta especificidade. No caso da FeLV, o teste ELISA, ele vai fazer a detecção de antígenos. E da FIV, a detecção de anticorpos. É muito importante a gente ter isso em mente, porque a gente vai falar agora sobre a questão de falsos positivos, falsos negativos. Isso está muito relacionado com o tempo de exposição ao vírus e quanto tempo o animal foi exposto e quanto tempo foi realizado esse teste. Então, é um teste muito prático, acessível, porém, existe sempre o risco de falsos positivos e falsos negativos. Então, é muito importante ter cuidado com a interpretação desse exame. Não é porque um exame deu positivo que a gente vai bater o martelo e falar que sim, ele é positivo, ou que ele deu negativo e sim, ele é negativo. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque a interpretação equivocada pode favorecer a transmissão, principalmente na coletividade. Quando a gente tem um teste positivo, ele significa infecção, mas não necessariamente doença ativa. Nem todo animal positivo vai evoluir para doença. São coisas diferentes. Então, animal positivo e animal doente. São coisas bem diferentes, é importante a gente ter isso em mente. Esse esquema eu gosto bastante, eu acho ele muito prático. É aquele esqueminha que a gente deixa de cola no celular, porque ele facilita bastante para entender algumas situações com relação à FeLV. Então, vamos lá. Lembrando que a FeLV, no teste ELISA, a gente faz a pesquisa de antígeno, tá? Então, vamos lá. Então, aquele gatinho foi exposto. 7 dias depois, a gente pode ter a seguinte evolução. Esse animal pode evoluir para uma infecção abortiva. O que significa? Esse animal... Deixa eu pegar meu ponteirinho aqui. Então, abortiva. Esse animal, ele pode ter sido exposto a uma carga viral muito baixa, e associado a uma resposta imune excelente, muito forte, ele consegue eliminar totalmente o agente do organismo sem que o vírus chegue na medula óssea. Então, esse animal, quando ele é testado, nesse período de 7 dias, ele vai ser negativo tanto no PCR, quanto no teste ELISA, quanto na imunofluorescência indireta. Esse animal é o grande sortudo da jogada toda aqui. Porque ele tem contato com o vírus, mas ele consegue eliminar. Ele tem um sistema imunológico excelente. A gente pode ter, depois desse período de exposição,
por volta de 4 semanas, o que a gente chama de infecção regressiva. Ele é aquele paciente que ele tem uma resposta imune muito boa, porém, ele chega a apresentar uma infecção, mas ele não vai apresentar sintomatologia. Esse animal, ele apresenta o teste ELISA negativo, a imunofluorescência negativa, mas o PCR desse animal é positivo. Então, esse animal, ele entra na forma regressiva, o organismo tem contato, ele chega a incorporar a medula óssea, mas ele não manifesta sintomas e ele consegue eliminar o agente da circulação, por isso que o teste ELISA vai dar negativo. Esse animal, ele pode ficar longos períodos em latência. E por conta de algum estresse, alguma situação de imunossupressão, ele pode evoluir para doença ativa. Então, ele é aquele cara que está lá quietinho, mas que pode evoluir para doença ativa. Voltando aqui para cima, a gente pode ter, depois de 7 dias, aquele cara que tem uma resposta imune variável, e ele pode evoluir para infecção focal ou atípica. O vírus, ele vai ficar contido em região orofaríngea, geralmente. Esse animal, ele vai ter o PCR sanguíneo negativo, o PCR proviral tecidual positivo e o ELISA dele negativo. Ele não vai ter esse reagente circulando. Esse cara, ele transmite a doença, mas ele não manifesta, muitas vezes, sintomatologia clínica. E a gente tem a doença progressiva, que é a mais esperada. Esse paciente da doença progressiva, normalmente ele tem uma resposta imune fraca ou totalmente ausente, pode ser já um animal imunossuprimido por diversos fatores, e esse paciente é aquele que vai dar positivo em todos os exames. Ele é positivo no PCR, ele é positivo no ELISA, ele é positivo na imunofluorescência indireta, tá? Esse animal que faz a infecção progressiva, ele geralmente evolui para doença ativa. Esse animal, ele tende a ter um prognóstico muito ruim. É o paciente que vai evoluir, muitas vezes, com aqueles quadros da doença, ou de forma degenerativa, ou transformando isso num linfoma, ou transformando isso num quadro de leucemia. Deixa eu botar aqui meu cursor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a FIV, de novo. No teste ELISA, os anticorpos, lembra que a gente vai detectar anticorpos no caso da ELISA. Do FeLV, antígeno, FIV, FeLV, ELISA, do FeLV, antígeno, do FIV, anticorpos. Então, os anticorpos, eles são detectáveis, geralmente, por volta de 2 a 4 semanas após a infecção, após esse animal ser exposto. E a gente pode correr o risco de ter um falso negativo, quando esse animal tem uma infecção muito recente, quando a gente não chegou nessas 2 semanas, 2 a 4 semanas de infecção, ou quando o animal está no estágio terminal da doença. Quando a gente pega aquele animal num quadro muito ruim, já muito avançado, terminal, esse animal, o sistema imunológico dele já não consegue mais produzir os anticorpos de forma adequada. Então, na circulação, você não vai encontrar os anticorpos e esse animal vai dar um resultado negativo. Então, é um falso negativo. A gente também tem interferência dos anticorpos maternos até por volta de 16 semanas de vida, no caso da mãe positiva para FIV. Então, vocês vão encontrar muitas vezes os anticorpos no filhote, mas esses anticorpos são herdados da mãe. Então, o ideal é testar o filhote novamente, no caso de positivo ou negativo, de qualquer forma, testar com mais de 6 meses de idade, para que a gente tenha um exame mais confiável. Outros exames... a foto ficou em cima aqui. Outros exames que a gente usa com frequência para confirmar, no caso de dúvida, e sempre que possível, é o PCR e a imunofluorescência indireta. No caso do PCR,
a gente tem que pensar qual a gente vai pedir. Porque lembra que naqueles animais que fazem a infecção focal da felve, por exemplo, a gente precisa pedir o PCR tecidual. Não adianta fazer o PCR sanguíneo, porque esse animal, ele vai dar negativo, mas ele é positivo. Então, sempre é importante entender a situação como um todo e entender toda a evolução da doença para conseguir pedir o exame mais adequado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre vacinação. Com relação à vacinação, o que a gente tem disponível hoje para gatos no Brasil? A gente tem as vacinas polivalentes, que elas podem ser conhecidas como tríplice, que é a vacina que tem panleucopenia, rinotraqueite e calicivírus. A gente tem a vacina quádrupla, que tem essas 3 primeiras, mais a clamídia, né, clamidiose. E a vacina quíntupla, que é a panleucopenia, rinotraqueite, calicivirose, clamidiose e leucemia felina. Essas polivalentes, a gente vai sempre avaliar qual que é a mais indicada para cada animal. Não existe regra, não existe receita de bolo. Cada animal tem que ser avaliado de forma individual, como um indivíduo e no ambiente em que ele vive, com relação a contactantes e tudo mais. Pela legislação brasileira, a vacina antirrábica ela é obrigatória anualmente. Então, eu nem vou entrar na questão da antirrábica, a gente tem essa legislação e a gente precisa cumprir isso daí. E não subestimem a raiva. Acontece e muito. Talvez seja até subnotificada, mas acontece bastante. E próximo, não é só região distante não, tá? Na cidade mesmo. Bom, com relação à vacinação, o que geralmente é indicado? No caso dos filhotes, a gente geralmente inicia a vacinação com as vacinas polivalentes, e aí, como eu falei para vocês, tríplice, quádrupla ou quíntupla, qual que a gente vai usar? Precisa avaliar esse animal, precisa ver qual que é a mais indicada para esse filhote. O início, geralmente, é por volta de 8 a 9 semanas de vida, e a vacinação é realizada com intervalo de 30 dias. Geralmente, finalizando próximo às 16, 18 semanas de vida, tá? E a antirrábica após as 12 semanas de vida. No caso dos animais jovens, quando eu falo jovens, animais com mais de 6 meses de idade, e os adultos, a recomendação é que façam um período de isolamento, de quarentena, antes de iniciar a vacinação, que é aquele período onde vocês também vão fazer os exames. Esse período, geralmente, eu peço pelo menos uns 14 dias para começar a vacinação. E a vacinação, a gente vai fazer da seguinte maneira. Aqui é um esquema que eu normalmente costumo recomendar, mas lembra que eu falei para vocês. Cada situação é uma. Precisa ser avaliado de forma individual, tá? Então, no caso dos animais felve negativo, então o gato não é positivo para felve. Se for um filhote, a gente normalmente faz pelo menos 2 doses de quíntupla, que é a vacina que protege contra a felve também, e uma última dose de tríplice, para que esse animal crie imunidade contra a leucemia. Mesmo que depois esse animal não tenha acesso à rua, não vai ter contato com nenhum outro animal, é preconizada a vacinação contra a felve, pelo menos na fase pediátrica. Os jovens, então gatos com mais de 6 meses e os adultos, a gente recomenda que seja feita pelo menos uma dose de quíntupla, e aí vai sendo avaliado o reforço anual, com tríplice ou quíntupla. Por que eu não falei da quádrupla aqui? A quádrupla é uma vacina que a gente usa em situações muito específicas, que é recomendada em situações muito específicas, apesar de ser extremamente utilizada em diversas clínicas. Por que a gente vai fazer ou a tríplice ou a quíntupla? A tríplice, a gente vai usar naquele animal que ele tem baixa exposição, que ele não tem acesso à rua, ele não tem contato com outros animais, ele só vive dentro de um apartamento, por exemplo. Então, esse animal, a recomendação é que ele use uma vacina tríplice. É o suficiente para esse gato. A quíntupla é para aquele animal que ele é exposto, que ele tem acesso à rua e que ele pode ser infectado de alguma maneira pelas felves.
Por que a gente não usa a quádrupla? Porque a quádrupla é para esse mesmo animal que ele é exposto, que ele tem acesso à rua. Então, se ele tem acesso à rua, a indicação dele vai ser a quíntupla. Ele precisa ser protegido contra a felve também. Então, a gente normalmente usa a tríplice ou a quíntupla. Lembrando que a quádrupla ela tende a formar fazer mais reações vacinais do que a tríplice. Então, o gato pode ter mais dores pós-vacinal, artrite pós-vacinal. Então, a gente geralmente evita se não tiver necessidade. Peraí, vamos lá. Paciente felve positivo. É aquele gatinho que vocês testaram, deu positivo, ainda vai testar novamente, vai fazer um outro exame diferente para confirmar ou não. Esse animal, vocês vão sempre começar a vacinação, de qualquer forma, com a tríplice. E se positivar realmente, vai manter com a tríplice. Ou a quádrupla. Lembra que eu falei para vocês? Se esse animal for exposto, tiver acesso à rua, ele é positivo para felve, ele precisa ser protegido contra a clamídia. Ele é um animal mais suscetível a isso. Lógico que o ideal é que animais felve positivos não tenham acesso à rua. É um animal que ele vai transmitir para outros animais. Ele vai continuar disseminando a doença. Então, por questão de responsabilidade, é extremamente importante a gente conversar com o tutor e mostrar para ele a importância como é importante esse gato ficar domiciliado, ele tem que ficar preso dentro de casa, ele não tem que ficar passeando. Isso serve para os jovens, para os adultos, para todas as idades. Então, no caso do jovem adulto felve positivo, ele vai receber uma dose de tríplice, se ele não tiver acesso à rua, ou uma dose de quádrupla. A gente vai avaliando, tá? E o reforço anual também vai ser avaliado de acordo com a exposição desse paciente. Com relação à FIV, infelizmente não existe vacina eficaz, não existe vacinação contra a FIV. Então, as medidas de proteção contra a FIV vão estar relacionadas com o manejo e alguns cuidados que a gente vai falar já já. Isolamento. Então, lembra que eu falei para vocês, toda vez que tiver introdução de um novo animal naquele ambiente, é muito importante fazer o isolamento desse animal, fazer a quarentena, isolamento, como vocês quiserem, de no mínimo 30 dias, que é o período que vocês vão fazer os testes de triagem, vocês vão avaliar se precisa de algum outro teste para confirmar. Lembrando que quando o animal chega, por exemplo, da rua, dependendo do histórico dele, ele pode ter tido contato com o vírus há pouquíssimo tempo. E isso pode dar um resultado falso negativo, lembra? Ou falso positivo, no caso da felve, se esse animal entrar em infecção abortiva. Então, todo o histórico é importante ser levado em consideração para vocês conseguirem definir melhor esse tempo de isolamento. Mas no mínimo 30 dias. Também é muito importante fazer isolamento de animais que começam a apresentar algum tipo de sintoma. Lembra que eu falei para vocês da fase da infecção regressiva da felve? Aqueles animais, se eles não tiverem realizado alguns outros exames para confirmar, o ELISA dele vai dar negativo, só que ele é um animal positivo, e numa situação de imunossupressão ele pode se tornar doente. O animal começou a manifestar alguma sintomatologia, qualquer sintoma. Separa esse animal do resto do grupo. Tira ele do ambiente, do convívio ali com animais, deixa ele isolado, até vocês entenderem o que está acontecendo, até esse animal ser tratado, porque, lembra, a coletividade, o excesso de animais, vai causar um estresse muito acentuado, causando uma imunossupressão ainda maior. Então, separa esses animais do resto da turma. Divisão de ambiente. Mesmo a ID aqui embaixo ficou... não sei, acho que não está dando para vocês verem a última frase aqui de baixo, mas tudo bem, eu leio para vocês. Bom, divisão do ambiente. A gente vai trabalhar sempre, a gente sempre vai tentar trabalhar com o ideal, com a excelência, com a maior qualidade possível. E isso também está relacionado com a divisão do ambiente. É lógico que quando a gente fala de abrigos e ONGs, muitas vezes isso não é possível.
por questão de espaço, mas tentem sempre trabalhar com o ideal, com o que é excelente. Que aí a gente diminui a chance de errar, né? Então, como seria o ambiente? O ideal é que tenha um espaço de maternidade, onde vocês vão trabalhar com as fêmeas prens, as fêmeas que estão amamentando, os filhotes na fase de vacinação. Esse ambiente tem que ser isolado, extremamente limpo, com muito cuidado, porque é uma fase que esses animais estão muito suscetíveis, principalmente os filhotes. Vocês vão ter um ambiente FIV e FeLV negativo, são aqueles gatos sortudos que são negativos para tudo, que é o ideal, que é maravilhoso. Um ambiente para os gatinhos que são FIV positivos, mas FeLV negativos. Um outro ambiente para os FeLV positivos e FIV negativos. E um espaço para os coitadinhos azarados, que são os gatos positivos para FIV e FeLV. Então, como eu falei para vocês, isso daqui seria o ideal, né? Seria o mais correto. A higienização desse ambiente precisa ser muito rigorosa. Apesar do vírus ser... ele é muito fácil de ser eliminado no ambiente. Ele fica inativo rapidamente fora do hospedeiro. Ele é muito... Como ele tem aquele envelope, lembra que a gente falou do envelope bem encapsulado? O envelope fosfolipídico, ele é muito sensível à maioria dos detergentes, sabão, desinfetantes comuns, desde que usados na concentração correta. Não adianta pôr uma gota de detergente em 15 litros de água, que não vai fazer efeito nenhum, ou de desinfetante. Então, sigam as recomendações dos fabricantes. Aqueles produtos utilizados para desinfecção de ambientes com animais, existem vários no mercado, eles são excelentes, mas desde que sejam usados na concentração correta. Os retrovírus também são muito sensíveis ao calor e eles podem resistir mais tempo em ambientes úmidos. Então, ambientes úmidos, eles podem resistir alguns dias até. Então, por isso que é extremamente importante a higienização frequente do ambiente, tá? Alguns cuidados muito importantes para a gente manter a saúde desse espaço coletivo. Identificação e controle de dados de todos os animais. Vocês precisam saber quem é quem, precisa saber quem são os animais, precisa saber quais exames eles realizaram, ficha clínica desses animais com relação a todos os tratamentos já utilizados, todas as medicações, todos os exames já realizados de forma individual. É muito importante vocês terem essas informações, porque isso vai ajudar no controle não só de sintomatologia daquele animal, como do ambiente como um todo. Minimizar situações de estresse, então diminuir ao máximo o estresse, a gente vai falar aqui de algumas possibilidades. Uso do feromônio sintético, que é o Feliway, tão conhecido por vocês. Ele é excelente, ele ajuda em vários aspectos. E enriquecimento ambiental, isso é extremamente importante. Gato precisa de enriquecimento ambiental, ele precisa ser gato, ele precisa resgatar isso sempre. Porque lembra que o gato, ele é um gato que não é totalmente domesticado, né? Barulhos de casa. Acontece. Então, alguns cuidados também importantes. Realizar exames periódicos, mesmo nos animais negativos, aqueles animais que já estão no ambiente há muito tempo. De tempos em tempos, façam esse controle. Lembra que algumas doenças podem ser reativadas, como a FeLV, ele pode estar numa infecção regressiva e pode reativar a doença. Então, sempre que possível, testem esses animais com alguma periodicidade. Importante testar todos os doadores de sangue. Lembra que no caso das transfusões, é uma forma importante de transmissão das retroviroses. E esterilização de todos os animais. Esses animais que vivem em ONG, em abrigo, casas multicats, a castração é extremamente benéfica. Lógico que quando a gente fala de gatis comerciais, infelizmente isso não é possível na maioria das vezes, porque, enfim, a ideia é outra, mas nos abrigos de ONGs e casas multicats, tentem manter esses animais castrados sempre, sempre, sempre.
Então, do feromônio sintético facial felino, que a gente geralmente trabalha, é o Feli Whey. O Feli Whey, ele tem algumas apresentações. A mais utilizada, a mais comum nesses ambientes é o Classic. Deixa eu pôr aqui. Cadê? O ponteiro. É o Classic, o difusor e o spray. Eu não vou entrar a fundo em cada detalhe do produto, mas o Feli Whey, ele é um produto que é um feromônio sintético. Ele mimetiza um hormônio produzido pelos gatos, produzido pelas glândulas aqui da região do focinho, da região das patas, que esse produto no ambiente, ele dá a sensação de bem-estar, de tranquilidade, de segurança. E isso é extremamente importante no ambiente com tantos animais. Então, isso ajuda muito a manter esses animais mais tranquilos, com um nível menor de estresse. E um outro ponto, como eu falei para vocês, extremamente importante, é o enriquecimento ambiental. Prateleiras, túneis, arranhadores. E aí vocês vão falar, poxa, Janaina, mas assim, quando a gente fala de ONG, de abrigo, a questão financeira é uma coisa que geralmente pesa, e esses produtos tendem a ter um custo um pouco mais alto. E eu concordo com vocês, né? Isso realmente não é, às vezes, muito barato, muito acessível. Mas a gente pode improvisar. E é muito fácil improvisar. Gato, quer ver? Cadê? Vamos lá. Entra, slide. Aqui. Quem nunca chegou em casa ou recebeu um produto, colocou uma caixa, e aí essa caixa, de repente, vira a cama do gato. Ou uma sacola de papel. Eles adoram sacola de papel. Então, caixa de papelão, aqueles ratinhos com catnip, que são baratos, são produtos baratos. Dá para fazer aqui, para quem tem mais criatividade, né? Aqui, ó. Para quem tem mais criatividade, dá para criar túneis, casas, prédios, condomínios de gatos com caixa de papelão. Mas dá para improvisar muito, tem muita coisa legal. Dá para fazer alguns brinquedos, né? Então, caixinhas, rolinho de papel higiênico junto com uma caixa, onde vocês escondem grãozinho de ração, petisco que o animal tem que caçar. Isso ajuda, isso estimula o animal a resgatar aquele instinto do gato da natureza, do gato selvagem, né? A caça. Ele é um predador. Lembra que o gato é um predador. Então, isso ajuda bastante. Aqui tem uma outra casinha aqui muito chique, com até cortina. Então, algumas considerações que eu acho muito importante sempre, como eu falei para vocês, sempre buscar fazer o melhor, trabalhar com o padrão de qualidade ideal, sempre buscar a excelência e tentando fazer as melhorias necessárias. É a única forma da gente melhorar a qualidade de vida desses animais na coletividade também, tá? Não subestimar os riscos de contaminação e de infecção. É melhor pecar pelo excesso de cuidado, sempre. Então, com relação àquilo que eu falei para vocês, dos objetos de cada ambiente, manter isso separado é extremamente importante. O contato desses animais, então, animais positivos, eles precisam ficar afastados dos negativos, para que a gente não tenha uma contaminação dentro do mesmo ambiente. Tô vendo aqui as perguntinhas. No final, vou responder todas as perguntas, tá, gente? A gente vai ter um tempo para perguntas também. Ficou repetida a primeira frase. Tudo bem. Então, respeitar... outra questão importante. Respeitar sempre os limites de lotação de cada espaço, de cada recinto, de cada ambiente. Não adianta tentar trabalhar com padrão de qualidade excelente num ambiente onde o espaço físico não comporta tantos animais. Então, é preciso ter consciência e responsabilidade com relação a isso também. O excesso de animais vai predispor à transmissão de infecções, não só virais, mas fúngicas, bacterianas, toda a questão de estresse também associado. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês.
Eu vou abrir agora para as perguntas, mas eu quero agradecer mais uma vez a equipe do Coletivete, da Ginfel, Instituto Premier Pet. Quero agradecer em especial a Júlia, que me fez esse convite, que é uma honra sempre. E esse daqui é meu filho, o Faísca, é o meu gato. E vamos para as perguntas. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas aqui. Só um segundinho, gente, que eu tô procurando aqui as perguntas, porque tem algumas perguntas que são relacionadas, na verdade, aqui à plataforma, mas é que o pessoal já entrou. Então, vamos lá. Se é aconselhável a PCR para confirmar 100% ou só o SNAP? Então, como eu te falei, Bruna, depende da situação, né? Muitas vezes nem o PCR vai confirmar. Muitas vezes você faz o SNAP, né, que é o ELISA, você faz o PCR e você tem, às vezes, partir também para uma imunofluorescência indireta. Muitas vezes é o exame que é utilizado para confirmar ou para descartar com certeza cada situação, tá bom? Depende muito daquela situação de cada animal. Como eu te falei, a gente tem que trabalhar sempre de uma forma muito específica. Se surgirem dúvidas para vocês depois, me mandem por e-mail, como eu falei para vocês, eu vou respondendo. O material vai ser disponibilizado, sim, precisa conversar só com o pessoal da equipe da Coletivete, eu não sei como que isso vai ser disponibilizado depois, mas eu vou deixar com ele sim. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Em pacientes vacinados contra a FIV no exterior, se eu não me engano, a vacina oferecida na Austrália, Nova Zelândia, Japão, tá, para diferenciar os anticorpos produzidos pela vacina dos anticorpos produzidos devido a uma infecção. Pode utilizar a saliva para fazer. Então, bom, vamos lá. Algumas perguntas juntas aqui, né? Como eu falei para vocês, o teste ELISA, ele vai fazer a detecção de anticorpos, mas se esse animal veio com histórico de vacinação fora do Brasil, a indicação é que seja feito algum outro tipo de exame, como no caso o PCR ou a imunofluorescência indireta para confirmação, tá? De infecção ou se são anticorpos vacinais. Com relação à saliva, o mais recomendado é que seja utilizado o sangue. É importante seguir a recomendação de cada fabricante. Existem alguns fabricantes que falam de utilizar a saliva. Eu confesso, eu, Janaína, particularmente, acho muito mais confiável o resultado através do sangue. Que pode ser plasma, sangue total, é bem simples. A gente, para fazer esse teste de ELISA, o SNAP, a gente precisa de 3 gotas de sangue. É muito pouco, é bem fácil mesmo, bem tranquilo de realizar. Vamos ver aqui. Oi, Alan, principais sintomas do quê? Me manda que depois eu te respondo. Vai mandando aí que eu vou respondendo. Então, o PCR pode ser menos sensível, mas ele também é bastante utilizado. Eu gosto muito da imunofluorescência indireta. É que ela não é, às vezes, tão viável, tão fácil, mas eu gosto muito da imunofluorescência indireta. Ela é bem confiável. Mas o PCR também pode ser utilizado. O que eu acho muito importante falar, frisar bastante para vocês é com relação ao laboratório que está sendo utilizado. Sempre busquem laboratórios de confiança. Infelizmente, tem muito laboratório que passa para a gente resultados que a gente não consegue ficar confortável. Então, cuidado com isso. Seria possível compartilhar o fluxograma da FIV? Sim, sim. O material vai para vocês, tá? Vocês vão ter acesso a isso, sim. Os slides serão disponibilizados. Deixa eu pôr aqui, esse daqui tem mais complicado. Então,
Boa tarde, Jaqueline. Você pode falar um pouco sobre a efetividade do uso de imunomoduladores como interferon humano para estimular o sistema imunológico em pacientes felpositivos com alguns sintomas manifestados e sobre a terapia paliativa com o mesmo medicamento em pacientes assintomáticos? Então, Jaqueline, alguns anos atrás, o interferon era muito utilizado. Estudos mais recentes mostraram que a eficácia, a resposta, não é comprovada. Alguns veterinários, alguns especialistas de felinos continuam utilizando, mas eu não costumo utilizar, porque a resposta não é comprovada. A gente não consegue grandes mudanças do quadro, principalmente nos pacientes que já estão com sintomatologia ativa. Então, realmente não. O mais importante nesses pacientes, por exemplo, assintomáticos, é você trabalhar o sistema imunológico dele para que eles não tenham situações imunossupressoras. Então, estresse, outras doenças, por exemplo, animal felve positivo, evitar a introdução de outros animais no mesmo ambiente. Isso já ajuda bastante nesses casos, porque no caso, por exemplo, de um animal assintomático, a gente entende que esse animal é positivo e que provavelmente ele está num quadro de infecção regressiva. Lembra que eu falei que ele pode ficar em latência durante muitos anos. E aí, por conta de uma imunossupressão, ele pode ativar a doença mesmo. E aí, com sintomatologias bem acentuadas. Deixa eu ver aqui. O animal infectado, mas não doente, pode transmitir para outros animais? Pode. Ele não vai transmitir se ele for aquele animal que fez a infecção abortiva. Esse, não. Mas os outros, pode. No caso da felve e da FIV, se ele for positivo, ele vai transmitir, sim. Mesmo sem sintomas. Esse é o grande problema, por exemplo, daqueles animais que eu falei para vocês que são positivos, que têm acesso à rua. Porque muitas vezes ele não é nem testado, o tutor deixa ele solto e ele vai passando para todo mundo, para o bairro inteiro, FIV, felve, né? O que for. Então, ele pode transmitir, sim. Para filhotes, qual a melhor idade para o primeiro teste de FIV e felve? Por exemplo, a mãe era uma gata de rua e os filhotes nasceram num lar temporário. Então, Laura, esses animais, geralmente, eu sugiro fazer um primeiro teste por volta de 8, 9 semanas, talvez um pouquinho mais, mas repetir o teste com 6 meses de idade. Isso seria o ideal, tá? Porque esses animais podem ter, no caso da FIV principalmente, anticorpos da mãe, e não necessariamente eles serem positivos. A transmissão pode acontecer transplacentária, mas não são todos os animais que vão herdar a infecção da mãe, talvez só os anticorpos, né? Depende muito da situação da mãe também. Então, é legal testar por volta de umas 8, 9 semanas e depois repetir esse teste uns meses depois, pelo menos uns 2, 3 meses depois, acho que vale a pena. Sempre que possível, né, gente? Lembra que a gente falou de trabalhar com situações ideais, buscar sempre o ideal. Eu sei que quando a gente fala de coletividade, muitas vezes a situação não é tão simples, a realidade é completamente diferente, né? Vamos lá. Sabemos que a questão do acesso aos testes por ONGs e protetores é um grande desafio, é exatamente o que eu acabei de falar. Como driblar a questão dos custos dos testes rápidos e do PCR? Então, é muito complicado. A gente não tem outra forma de garantir controle se não for através dos exames. O manejo ajuda muito, mas não adianta você ter um manejo excelente se você não tiver esses animais testados. É muito complicado, é um desafio imenso na realidade do coletivo isso. O ideal realmente é sempre testar. Às vezes até tutores relutam muito para a questão do teste, né? Se meu gato teve FIV, FeLV, inclusive fez transfusão, o que pode acontecer se eu deixar com os outros gatos? Se seu gato tem FIV, FeLV,
ele pode transmitir para os outros gatos que ele tiver contato. Lembra aqui, através de mordedura, saliva, lambedura, fezes, urina, através de várias situações, Ivanilda. Então, se os outros gatos são negativos, eu acho que é muito arriscado deixar junto, tá? Gostaria de saber a primeira abordagem medicamentosa após positividade nos animais. Paliativo, tratamento sintomático, depende da situação. Como as doenças se manifestam... Olha, você é Rosolém, Cíntia. Eu sou Rosolém. Acho que somos primas. Como a doença se manifesta de formas muito variadas, o tratamento e a medicação também vai variar bastante. Então, aquele animal que evolui para um quadro de linfoma, o tratamento dele é quimioterápico. Aquele animal que evolui para um quadro de alteração imunomediada, o tratamento é outro. Então, é muito específico de cada situação, de cada paciente. E qual manifestação esse paciente está apresentando. Você sabe que Rosolém é uma alteração só de cartório, né? Depois me acha no Instagram para a gente conversar. A vacina quíntupla realmente é segura para que animais saudáveis possam conviver com animais positivos? Então, Jaqueline, é sempre um risco. A gente sabe que nenhuma vacinação é 100%. Apesar do risco ser mínimo para esses animais vacinados, ele sempre vai existir. Se não houver outra alternativa, quando eu falo alternativa, que é separar o animal positivo do negativo, eu acho que a gente tem que investir na vacinação quíntupla para esse animal que é negativo e proteger o máximo possível. Minimizar estresse, tudo aquilo que a gente já falou. Mas nenhuma vacina é 100%. O risco mínimo sempre vai existir. Porque você depende muito de resposta imunológica individual, né? Então, não é só a vacinação. Você tem a resposta do indivíduo. E isso acaba tendo um peso muito importante. Principalmente quando a exposição é muito grande. Importei o Virbagem para um animal com 15 meses de vida, porém a doença já estava manifestada. Após a 5ª dose, o paciente começou a apresentar problemas hepáticos. Procurei diversas literaturas atualizadas para entender se existia alguma relação com a medicação, não achei. A bula fornecida pela própria fabricante é de 2008. E saberia informar se existe algo mais atual para consultar? Jaqueline, não sei te dizer, vou te pedir para você me mandar um e-mail, eu vou buscar essas informações, vou tentar te ajudar com isso daí também, tá bom? Me manda um e-mail, janreisvet@gmail.com, e aí a gente vai conversar melhor, eu te ajudo. Fiquei curiosa agora também, quero procurar isso contigo, vamos pesquisar juntas. Peraí. Quais os principais sintomas da FIV e FeLV? Então, no caso da FeLV, os dois são muito inespecíficos, podem manifestar de formas muito inespecíficas, mas o animal pode apresentar desde quadros de perda de apetite, perda de peso, no caso da FIV, é comum você ter quadros de gengivite, você pode ter quadros de uveíte, não é só a PIF que causa uveíte, você pode ter quadros oncológicos, como eu falei, linfoma, leucemia, são muito variados os sintomas. Eu não vou ter tempo para discorrer todos os sintomas aqui, mas a sintomatologia, às vezes, começa de uma forma bem inespecífica, tá? Então, sempre que algum animal tiver alguma alteração, se ele não for testado, o primeiro passo é testar para FeLV, porque tudo pode manifestar, pode ser um sintoma. É bem amplo. Dúvida de como participar do grupo do WhatsApp. Essa dúvida vou passar para o pessoal do Coletivete responder depois. Então, a Adriana está me perguntando também dos sintomas, que eu acabei de falar. Deixa eu ver.
Pode negativar a FIV? Meus gatos tinham dado positivo e depois de 2 anos, e 2 anos depois negativou. Achei que era falso positivo, porém a VET falou que isso pode acontecer. Olha, Bruna, o meu conselho é verificar só qual tipo de exame que você utilizou. Lembra que a gente falou que, no caso da FIV, se for o ELISA, produção de anticorpos. Minha sugestão, faz um teste diferente, faz um exame diferente. Se puder fazer imunofluorescência indireta, eu acho que vale. Tenta outro tipo de diagnóstico para confirmar se realmente é negativo, tá? Porque são mais de um gato? São seus gatos? Mais de um deu negativo depois? Reavalia isso, hein? Júlia, filhotes que tiveram passagem do vírus via transplacentária têm a doença ativa e podem, se tiver doença ativa, pode. A partir do momento que o animal ele é positivo, ele faz a infecção, essa infecção chega na medula, o vírus chega na medula, e esse animal é testado, é positivo, e se ele tem doença ativa, ele pode infectar os outros animais, sim. Animais felvopositivos podem ser vacinados com a quíntupla ou a contraindicação. Então, Gabriela, não tem indicação de fazer a vacina contra a quíntupla, porque a quíntupla, ela vai proteger contra a leucemia, só que esse animal já é positivo. O ideal é que seja feita ou a tríplice ou a quádrupla, dependendo do grau de exposição desse animal. Então, não é que existe uma contraindicação, mas não é indicado, não tem sentido. Lembrar que as vacinas precisam ser trabalhadas sempre de forma individual, para que a gente minimize ao máximo problemas pós-vacinais. Suplemento aminoácido como o NZF também se encaixa na situação do interferon de não ter eficácia comprovada? Pois é. A gente tem muito trabalho com a L-lisina, e não é totalmente comprovada a eficácia nesses quadros. Ele pode ajudar a manter esse animal com uma imunidade um pouco mais estabilizada, mas ele não vai combater a doença em si, ele não é capaz de evitar a replicação viral no paciente. Ele pode ajudar a manter a imunidade um pouquinho melhor, mas sem grandes comprovações. Peraí, vamos lá. O pessoal perguntando por onde é enviado os slides, aí o pessoal do Coletivete vai conversar com vocês, porque eu também não sei dizer. Quanto à castração, reduz as chances de contaminação? Então, Gabriela, no caso da FIV, sim, porque ela pode ser transmitida através do acasalamento, principalmente. Lembra que eu falei do macho morder a fêmea no pescoço e tal? Com relação à parte comportamental, esses gatos que são castrados, eles tendem a sair menos, têm menos acesso à rua. Então, controle populacional, tudo isso ajuda. Eu acho que quando a gente fala de coletividade, a castração é o ponto fundamental. Então, não é que o animal castrado não pega, não. O animal castrado diminui a chance de contrair a doença e de transmitir a doença. Gente, eu não sei até que horário que eu posso. Vocês vão me falando aí quando eu tiver que parar. Adri querida, Adri Wash. O filhote recém-resgatado que no primeiro teste foi positivado, deve esperar para a primeira dose vacinal? Então, Adri, essa situação vai depender muito de onde esse animal vai ficar. O ideal é que ele continue isolado e que você repita a vacinação, repita o teste, ou ELISA, ou um outro método, 30 a 60 dias depois. Nesse período, você pode iniciar a vacinação desse animal com a tríplice. Geralmente é o que eu faço. Quando o animal dá positivo, eu inicio a vacinação para manter esse animal protegido de outras situações. E se futuramente eu consigo um exame que eu comprovo que esse animal é negativo, aí eu faço uma dose da quíntupla nesse animal, nesse paciente.
Oi, Mileide, você já usou reforço para animais positivos? Sabe se há eficácia? Não tenho, não usei esse produto ainda não para animais positivos, não vou conseguir te responder com relação à eficácia dele. Eu vou dar uma pesquisada depois com relação à bula dele, a gente conversa melhor. Experiência, não tem experiência. A palavra que tinha me fugido. Ah, espirulina. Espirulina é legal. Não tenho comprovação em animais positivos o quanto isso vai mudar do quadro geral. Mas lembrando, ele entra naquela questão da gente tentar estabilizar a imunidade desse animal para que ele não faça situações de imunossupressão. Mais ainda, né? Então, deixa eu colocar aqui, a espirulina. A espirulina é legal. Eu gosto de usar como um parceiro no tratamento, não baseado somente nisso, né? Pode ser utilizado. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Eu tô indo para outro chat aqui para ver se... Acho que vocês mandaram todas nas perguntas, né? Tô olhando aqui se tem mais alguma pergunta. Então, acho que é isso. Bom, eu quero agradecer novamente, muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui. Foi um prazer imenso. Espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de todos. E boa tarde a todos. Muito obrigada.